jaguar fue rescatado en el río Negro, en el sector del Amazonas. Este jaguar que reportábamos la noticia, vamos a ver las imágenes del jaguar, pues lo lograron, recordemos estas imágenes en el río Negro. Veamos un poquito del video. A nossa equipe da Secretaria de Estado, fazemos as cirurgias através da Secretaria e também com o apoio de uma equipe multiprofissional. A gente tinha uma onça que corria risco de morte, que estava com o olho lesionado, com vários fragmentos de projéteis e conseguimos com isso que a onça se restabelecesse. Depois colocamos a coleira de monitoramento através do GPS. A gente usasse todas as forças do governo e dos nossos parceiros para que chegasse a esse momento. E agora o sentimento é de missão cumprida, porque animal se onça, mas a gente agora está cumprindo o nosso dever legal, responsabilidade do Estado de devolver ese animal. Bueno, ahí estaba. Entonces, las imágenes de este jaguar precisamente, 11:39 minutos de la mañana, y precisamente, Carolina, buenos días. Buenos días, Juan Camilo. Nos va a estar acompañando en esta entrevista, nos va a estar ayudando con la traducción, porque vamos a saludar a raíz de esta historia a la Secretaria de Estado de Protección Animal del Amazonas. Es Joana Dark. Carolina, salude a la secretaria, por favor. Secretária Joana, bom dia, bem-vinda ao Notícias Caracol Vivo. Bom dia, é um prazer estar aqui de volta e poder falar da nossa onça pintada. Arranquemos esta entrevista, Carolina, preguntándole a la secretaria cómo fue el proceso de recuperación de este jaguar desde el momento del rescate. Secretária, como foi o processo da recuperação da onça desde o momento que foi que vocês tiveram resgatado? Então, desde o momento do resgate, nós participamos ali ativamente de manter ela em boas condições, porque foi uma onça que foi resgatada de uma situação muito grave, ela estava muito instável ali do momento do resgate, e nós fomos logo encaminhando ao tratamento médico veterinário. Fizemos as cirurgias, ela tinha vários estilhaços ali na face, no crânio, em decorrente de o uso de uma arma de caça, né, uma arma de fogo, e nós conseguimos fazer com que, após a recuperação da saúde, a gente fosse ao trabalho de reabilitação. Um trabalho que durou 39 dias, onde nós tivemos a oportunidade de colocar uma coleira de monitoramento. É a primeira onça que foi resgatada de uma situação de maus tratos na Amazônia e foi devolvida monitorada para a natureza. E temos aí a vitória, que foi a soltura, né? Esse grande momento aí tão esperado por todos e que para a gente foi muito gratificante. Bueno, dice que fue un tratamiento y una recuperación de 39 días. Juan Camilo, que tenía muchas heridas. Recordemos que ella fue herida por una bala de fuego, una bala de caza, y tuvieron que hacerle unas cirugías, tenía también heridas en el cráneo, y fue un tratamiento veterinario que duró más de un mes específicamente, está monitoreada y justamente dice que el momento más, por decirlo así, más emocionante ha sido justamente esta liberación. Y me quedó una duda específicamente y es si ella está precisamente en libertad, pero con de pronto un chip o algo que la está monitoreando para saber. Así es. Vamos a preguntar. Secretária, a onça tem um monitoreio, você fala de um chip ou alguma coisa que ela tenha no seu corpo para poder ver como ela se está desenvolvendo sozinha? Então, nós temos uma coleira de monitoramento por GPS que foi colocado no pescoço do animal. Essa coleira, ela é muito utilizada para esse caso de monitoramento de onças aqui no Brasil. E, através das informações que são enviadas ao satélite, a gente consegue ver exatamente onde o felino está, né? E a gente observou que o local onde foi solto foi um local bem adequado, porque a gente já tem informações de que a onça se estabeleceu ali naquele território. Um território que não é habitável, que é mata fechada e que tem acesso também aos rios, e que tem dado todas as condições para que essa onça possa estar bem.
En efecto, tiene un monitoreo en el cuello, tiene un GPS donde pueden ver dónde ella está. La liberaron en un lugar específicamente que tiene acceso a ríos. Es un territorio, es una cabaña específicamente, y allí tienen toda la información para monitorearla, cómo van a ser los primeros días. Pues va a estar sola después de esta recuperación y operación porque tuvo múltiples intervenciones. ¿Cómo funcionan las visitas? Es decir, ¿ellos ven necesario visitar constantemente a este jaguar, que lo tienen monitoreada su localização? Vocês vão visitar a onça porque vocês têm monitoreado, mas as pessoas, os veterinários, ou alguém vai ao lugar para ver como ela está, como fica a Zuzinha? Não, porque a gente usa justamente a coleira de monitoramento para a gente saber a localização do animal e não interferir, né, presencialmente, para a gente poder saber se o animal está vivo, se o animal está se deslocando, se o animal estabeleceu o território. E essa coleira, ela tem um período de duração, que é de 2 a 3 anos. Então, a gente só vai fazer uma intervenção se for realmente necessário, como, por exemplo, a gente verificar que a onça está no mesmo lugar e não andou mais. Aí a gente vai lá e verifica o que aconteceu. Porque cada vez que a gente interage, é ruim para o animal que é silvestre, um animal que é selvagem. Então, a gente vai fazer isso, mas daqui a 2 anos e meio a 3 anos, nós vamos recapturá-la para que a gente possa tirar a coleira de forma definitiva e ou não, né, dependendo de como for a situação, para justamente dar essa segurança para o animal. Então, assim, a gente já percebeu que não está tendo contato com humanos, não está oferecendo risco às comunidades ribeirinhas que moram aqui no interior do nosso estado, do Amazonas, e também que o animal está ativo e tem demonstrado através desse monitoramento que não precisa da nossa intervenção. Bueno, Juan Camilo, pues precisamente para eso es este monitoreo. La idea es no intervenir la presencia del ser humano en su hábitat, monitorearlo dice que aproximadamente 2-3 años dura este chip específicamente, y que solo intervendrían si es necesario, por ejemplo, si se mueve el territorio en el que está, pero lo que quieren justamente monitorear es que él por sí mismo pueda desenvolverse en esta zona, que esté vivo, que pueda conseguir alimentos, pero lo que buscan específicamente es casi la no intervención del ser humano, y que este collar se quitaría pues después de estos 2 y 3 años para que él ya solo pues pueda tener su vida silvestre. Este jaguar fue herido por cazadores. ¿Cómo se puede prevenir que pase la misma situación, Carolina? A onça foi ferida pelas pessoas caçadores. Como vocês fazem, como pode fazer para que os animais não estejam em perigo com este tipo de situações? Então, o caso dessa onça, foi que ela foi alvejada. A gente não conseguiu descobrir o motivo exato, né? Mas provavelmente ou ela foi objeto realmente de caça, ou foi um encontro ali entre uma pessoa e o animal, e a pessoa, de repente, pode ter usado isso para se defender. Mas o que acontece? A culpa de tudo isso é que nos territórios aqui na Amazônia, a gente tem o avanço da densidade populacional. Então, a gente tem o avanço e o crescimento das cidades que acabam ocupando os lugares dos animais, né? E aí tem a onça e os outros tipos de animais também. E esses animais acabam tendo que sair do seu habitat e ter que se adequar a um outro ambiente por conta desse avanço, né? Então, é algo muito complexo. Aqui na Amazônia, nós amazonenses, mantemos a floresta em pé, mas é importante dizer que a gente precisa ter essa convivência harmoniosa. Não é uma prática aqui muito forte caçar onças. As pessoas têm feito as ações de forma bem sustentável, mas é importante dizer que isso tudo é afetado por conta da nossa ação humana, infelizmente.
Bueno, dice que realmente no se ha establecido el motivo por el cual ella resultó herida, no se sabe si fue víctima de caza o de pronto un ser humano en defensa le disparó y no directamente a ella, sino por defenderse de otro animal, y que también se debe porque esa zona de la Amazonía ha tenido una densidad poblacional que está creciendo. Hay mucha presencia del ser humano en el territorio de los animales, entonces lo que se busca es que haya una convivencia armoniosa justamente entre los animales y las personas que viven allí, que no es una práctica común que se casen este tipo de animales y más en esta zona que como es el Amazonas, pero pues justamente no han podido determinar exactamente cómo ella fue víctima, pero buscan justamente que haya esta convivencia entre los animales que están allí y las personas que habitan esta zona. Hay algo que me causa curiosidad, Carolina, no sé si podamos preguntárselo, y es el cargo de ella, es Secretaria de Estado de Protección Animal del Amazonas. Semejante reto tiene por delante. ¿Cómo es proteger la fauna del Amazonas? ¿Qué retos se encuentra? Ok. Secretária, você é secretária do Estado de Proteção Animal do Amazonas. Como é o cargo? Como é que você pode proteger a fauna dos Amazonas? Como é o desafio principal que você tem com esse cargo? Olha, o maior desafio é fazer as pessoas que não vivem aqui na Amazônia entender a importância da preservação da nossa floresta. Mas para isso a gente precisa que as pessoas vejam as pessoas que moram dentro da floresta, porque são essas pessoas, são os ribeirinhos, somos nós que mantemos a floresta em pé para o mundo todo. E dentro desse ecossistema a gente tem os nossos animais, né? Então a gente tem atuado conscientizando, implementando práticas sustentáveis, agindo na defesa da fauna silvestre e na fauna doméstica, mas quem protege hoje a nossa fauna, a nossa floresta, são as pessoas que moram dentro da floresta. E a gente precisa desse apoio do mundo todo que consiga enxergar isso, né? Não falar em proteger só em um discurso, mas proteger efetivamente, olhando a importância da Amazônia para o mundo todo. E nós temos agido em defesa do meio ambiente, dos animais, da fauna silvestre, da fauna doméstica, principalmente conscientizando, sensibilizando e, quando existe casos de maus tratos, agindo com extremo rigor para punir as pessoas na medida da lei. É assim que a gente tem feito e é assim que a gente tem conseguido salvar a vida de milhares de animais. Bueno, dice que el mayor desafío justamente es concientizar o concienciar a las personas que no viven allí, que deben proteger la fauna y la flora. Recordemos que el Amazonas es una parte vital del mundo entero, entonces ella dice que el desafío justamente es con las personas, pero también las personas que viven allí, pues que están un poco más familiarizadas cómo es vivir con este tipo de animales, también cómo se deben proteger, pero también a las personas que hacen este tipo de cazas o maltrato animal, pues son castigadas con la ley. Claro, que ese es otro de los puntos importantes. Pues Carolina, agradezcale a la secretaria su tiempo aquí en Noticias Caracol en vivo y que gracias por su trabajo con este jaguar. Secretária, obrigada pelo seu tempo e obrigada por seu trabalho com a onça que ficou em liberdade. Eu agradeço e contem sempre com a gente. A gente fica aqui à disposição para falar da Amazônia, dos nossos animais e de todo o nosso meio ambiente aqui. Obrigada por darem voz à Amazônia.